E aí pessoal, meu nome é Silas do vídeo anterior e hoje eu vou dar continuidade para vocês explicando um pouco sobre a prova de Reading e Use of English de Cambridge. Bom, eu tô aqui com a minha colinha para eu não esquecer de falar nada para vocês. E a prova de Reading e Use of English ela é separada em 7 partes. E eu vou falar um pouquinho para vocês somente da parte de Use of English, que são as 4 primeiras partes da prova. Bom, é bom que você faça essas 4 primeiras partes em mais ou menos 30 minutos. Porque a prova inteira de Reading e Use of English ela tem 1 hora e 15. Mas os outros 45 minutos você deixa só para a prova de Reading, tá bom? Bom, Use of English, como eu falei, tem 4 partes. É bom você fazer em 30 minutos mais ou menos. E a parte 1 você vai ter um texto curtinho com 8 espaços que você precisa preencher, mas você já vai ter as alternativas. A gente vai colocar um texto de exemplo aí na frente para que você saiba mais ou menos como que funciona. E tem múltipla escolha, o que facilita bastante. Caso você esteja em dúvida, você vai lá no Ad Amém, B de bem, C de Deus. Talvez isso facilite bastante na hora que você for fazer a sua prova. A parte 2 também tem 8 questões. Também você precisa preencher um texto com as lacunas, mas ele não te dá nenhuma escolha, você não tem opções. E normalmente esse texto você precisa preencher com preposições, então às vezes você precisa colocar in, on, at, under, above, until, que às vezes a gente fica um pouco confuso, né, com essas denominações em inglês, e justamente isso que Cambridge quer avaliar. E por se tratar de uma prova de nível B2, C1, que já são níveis maiores, né, mais elevados do idioma, eles precisam saber se você consegue diferenciar essas palavras das preposições. A parte 3 também é um texto, 8 questões, que você precisa transformar a palavra. Então, sabe quando você coloca o prefixo, o sufixo em um texto? É isso que você precisa fazer. Então imagina que você tem um texto e tem uma lacuna, só que do lado dessa lacuna vai ter a palavra accessible. E de repente você precisa colocar inaccessible, que é inacessível, entendeu? Então, pelo contexto do texto, você vai pegar o radical daquela palavra que Cambridge já vai te dar e você precisa transformar essa palavra, colocando um prefixo, um sufixo, para ver se aquilo vai ser na negativa ou se vai continuar na afirmativa, se você precisa transformar aquilo num adjetivo ou no advérbio, por aí vai. Lembrando que vai ter o texto de exemplo aí na frente para vocês se localizarem mais ou menos. E a última parte tem 6 questões e você precisa reescrever a frase utilizando a palavra que Cambridge dá, mas você precisa continuar a frase com o mesmo sentido. Então, imagina que você tem a frase assim: eu vou à escola, I go to school. Aí você precisa usar a palavra come. Então, que é ouvir. Você tem que transformar I go to school utilizando come, que é eu venho, para dar o mesmo sentido. Como que você vai fazer isso? Estudando bastante gramática. E também vamos ter aí o exemplo para você se localizar de como fazer a prova. Se você tiver dúvidas, só escrever aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai auxiliar aí na DM para vocês, ou dependendo a gente comenta aqui com vocês. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo ou com a Access que a gente auxilia na prova de Use of English, tá bom? Continua ligado nas redes sociais que nós teremos as postagens das outras partes da prova. Valeu!